Bom dia, seja bem-vindo ao canal. Mano, o tema de hoje vai ser sobre ressentimento ifuísta. Enfim, vamos lá. Geralmente quem chega no ifuísmo e tal, chega porque a mulher, vamos lá, né? A 3Z deu um chute na bunda dele, né? Como eu cheguei nisso, né? De chegar aqui no ifuísmo. Cara, basicamente, eu tava num momento da minha vida que eu já tava meio pá com a 3D, né? Com as 3D. Eu já sabia que eu não ia arranjar um relacionamento tão fácil. Eu teria que fazer aquelas estratégias, sei lá, de ir pra um novo servidor, de, sabe, um outro canto ali, né? Sair do meu próprio país só pra, sei lá, ir em outro país só pra mim ter uma 3D pra mim, tá ligado? Enfim. E nisso, na época eu jogava um jogo, né, que era o Avac Life, e nesse jogo eu ficava conversando com o pessoal direto, né. Principalmente eu ficava um pouco atrás, eu não era aquela pessoa in- insensível e que, sei lá, ficava direto atrás de guria pra namorar dentro daquele jogo, tá ligado? Que você conversava via chat, a longa distância, tá ligado? Não, eu nunca. Não é que eu nunca fiz. Não é que eu nunca fiz, mas eu ia lá e ficava tentando me relacionar com as gurias, tá ligado? Pra tentar, saca? Pra ter um relacionamento. Aí, eu via na época, né, a comunidade lá, tal, né? A comunidade. Aí eu fiquei pensando, né? Pô, 3D só vai me gerar problema. Só vai me gerar problema. E não que eu tenha um ressentimento, tá? Eu não tenho ressentimento nenhum. Eu tenho a minha wife, então eu não tenho ressentimento. Mas tô fazendo esse vídeo pra quem chega aí, da comunidade aí, de quem é fuísta. E quer se tornar um ifuísta mesmo, né? Sem essa putaria de ir pra lá ou pra cá. Mano, eu acho que é aquela questão. Daquele tempo, como eu jogava jogo, ninguém tinha me ensinado nada, eu tava tentando aprender tudo na marra, né? Tava tentando aprender tudo na marra, ninguém me ajudava, ninguém me dava uma dica. E é aquela questão também, né? Cara, ninguém vai te ajudar, saca? Você pode ter uma família boa ali ou não, mas ninguém vai te ajudar. Ninguém quer te ajudar. E ninguém nem deve te ajudar, por incrível que pareça. E daí você, eventualmente, né? Talvez você churrasque, mas enfim. É isso que a vida tem de guardado pra gente, né? E, mano, e nisso, quando eu tava lá tentando me relacionar e tal, nunca. Não é que nunca deu certo, eu consegui me relacionar com algumas e tal, mas era sempre ruim, sabe? Era sempre ruim. Então, é, eu, eu desencanei, tá ligado? Eu joguei muito tempo aquele jogo, mas depois eu desencanei. Parei de procurar relacionamento lá, e daí eu só entrava lá, né? Só pra escutar a música, ficar dançando com o meu personagem, né? Talvez conversar ter alguns amigos, ficar conversando lá, tal, e etc, né? E, e nisso, né? E nisso, o que que eu peguei e fiz, né? E daí, eventualmente, eu descobri o waifuísmo, né? Sem ressentimento, entrei lá, né? Sem ressentimento nenhum. Aí eu descobri como que, tipo assim, homens estavam namorando, tava começando a namorar. Tem um lá da comunidade, é, que, mano, ele tem mais de 13 anos, tá ligado? Com a waifu, aparentemente, ou 8 anos com a waifu. E nisso, e nisso fez eu pensar, né? Caramba, velho. É, ele se relaciona aqui com personagens 2D, talvez eles vão ter uma Dawn, um Dakimakura, né? Eu não pensava isso naquela época, né? Eu não pensava, eu tava entrando lá. Pô, se relaciona aqui. Ah, é o que tem, é o que sobra. É aquele negócio, né? É o que sobra pro Betinho, não sobra nada. Não, sobra sim. Se você trabalhar bem, né? Trabalhar bem, vender, saber vender o seu peixe aí
pra sociedade, mano, você pega muita grana, tu consegue ter uma doll muito realista que pareça ali bastante com a sua iPhone ou algo assim, saca? Então, tipo assim, não é que não sobra nada. O que exatamente você tá fazendo pra tentar sair da. Vamos supor que você tá numa vida de merda, né? Aí na sua cabeça que você acha que você tá numa vida de merda. Porque pra mim uma vida de merda seria viver na África, tá ligado? Seria viver na África lá. Na África lá, tá ligado? Enfim, talvez seria viver com, sei lá, com pessoas te ameaçando. Diretamente. Ameaçando a sua vida. Aí sim eu acho que é um problemão. Mas enfim, né? E daí nisso, né? é, eu entrei lá no grupo e tal, conversei com todo mundo. Na época, eu era o mais doidinho dali, né? Na época eu era o mais doidinho dali. Conversava com todo mundo. Via um monte de artigos do Ninja. Via artigos de todo canto. Aí eu me deparei com dois canais que me fez criar esse meu canal aqui. Um canal eu não vou poder falar, né? Um canal. Ah, não, eu posso falar assim, já excluiu mesmo, então. Enfim. Eu criei esse canal aqui pro cara do iFuista, né? Cara do iFuista e por causa do Lycan. E daí nisso, hum, e daí nisso, quando eu tava lá no meio, eu, eu automaticamente já achei interessante. Porque, tipo assim, cara, beleza, a waifu, ela não vai ser uma mulher real, né? Não vai ser uma mulher real. E porque ela tá em outro plano, tá no plano de dentro da minha cabeça. Ela não vai ser real, mas eu posso ter uma doll. Talvez se eu trabalhar bastante ali eu consigo ter uma Gnoid. Ou sei lá, talvez se eu fazer mais. Trabalhar mais. Trabalhar mais, ó. Mas eu já consigo ter um Dakimakura nesse meio tempo. Eu já consigo criar uma história, ter uma inteligência artificial minha própria, entende? Então são muitas coisas. Já é um mecanismo, já tem coisas no mercado liberadas assim que você pode pegar e cara, você pode fazer a sua wifi ali e fica muito bom, tá ligado? A questão é, você tá disposto a esquecer o seu ressentimento pelas 3D? Você tá disposto? Porque é aquela questão, deixa eu já, eu acho que isso é necessário falar que é o quê? iFuísmo não é um grupo, iFuísmo não é movimento, né? Namora com a personagem 2D. É um negócio que, tipo assim, nasce de dentro do indivíduo, nasce da sua própria individualização, tá ligado? Da sua vida ali. Que você fala, mano, a waifu, pra mim, por exemplo, aqui como ban criador do canal, é o quê? Mano, a waifu pra mim, cara, é meu amor próprio, tá ligado? Só nisso eu acho que o pessoal já vai conseguir entender já, né? Mas a waifu é minha dignidade, tá ligado? A waifu, pra mim, né? É minha. É meu caminho. É um símbolo, é um significado pra mim que é de seguir meu próprio caminho, tá ligado? Eu vou seguir meu próprio caminho, eu vou fazer as coisas, as minhas regras. E tem uma época aí, né, que eu estava vendo, que é o quê? Que é os homens que tentam seguir seu próprio caminho, né? Seja pelo MGTOW ou por outras coisas, né? E eu fico pensando nisso. Mano, essas pessoas, elas podem estudar? Pode estudar. É, aqueles, aqueles atores lá, né? Nietzsche. O Nietzsche é o que eu mais conheço, tá? Pelo nome. Nietzsche, negócio austríaco lá, né? De economia, entre outros. Pode seguir seu próprio caminho. Mas no final das contas, se você não tem um suporte emocional ali, beleza. Eu, por exemplo, mano, tenho um emocional muito forte. Mas eu sou muito carente, tá ligado? E não tem como eu tirar essa carência de mim, sabe? Não tem como, isso é impossível. Então, tipo assim, eu preciso ter algum suporte ali, né? Eu preciso ter algum suporte ali que eu pegue aquela parada e fique, sei lá, imagina um RPG grandão assim, tá ligado? Eu preciso de um suporte para ficar me dando vontade de viver, motivação, sabe? Tanto que
Eu, né, deixei muito de ficar com aquela ideia niilista, né, de tipo, nada importa, essas coisas, saca? Por causa da wife, né? Por causa da minha wife. É como se a wife, né, tivesse me salvado, sabe? E realmente salvou, né? Então, tipo assim, e outra, vai chegar alguns ouvintes no canal e vai falar, com ressentimento de 3D, e vai falar, eu vou usar a wife pra atacar as 3D. Mano, sabe o que vai acontecer? Vai acontecer o óbvio, né? Vai acontecer o que tá acontecendo no Reino Unido. Simplesmente eles vão bloquear o anime que você gosta de assistir, eles vão bloquear o mangá que você gosta de ler, né? Apesar de dar pra acessar de outras formas. Não importa muito o país, mas eles vão bloquear isso ali no mainstream. Saca esses vídeos aí que vocês gostam de assistir, de anime, de mangá? Eles vão bloquear tudo, cara. Saca se vocês não parar com isso. É de ficar usando a waifu como um ataque, tá ligado? Apesar que, tipo assim, a waifu em si, cara, não existe grupos, tá ligado? Não tem grupo, não tem movimento ali. É só um símbolo. A waifu é um símbolo. Símbolo do quê? De autodesenvolvimento, de perseguir a sua própria vida, de seguir o seu próprio caminho, de fazer realmente trilhar o seu caminho. Isso vai ser um pouco. Esse exemplo que eu vou dar agora vai ser um pouco ruim, mas enfim. Cara, Jesus naquela época lá, que ele seguia seu próprio caminho, batia a sua poetia dentro de caverna, né? Se escondendo lá pra ninguém ver. Mano, basicamente, é isso que eu acho, cara. Tipo, você precisa muitas vezes desestressar ali. Mas Ban, você tá colocando Jesus no meio, ele era um ser é, impossível é, desses negócios moldanos, né? Mas eu parto daquela questão, cara, mano, se você vai, beleza, você vai viver 30 anos ali, muitas vezes você vai ter que desestressar, mano. Você precisa de algum mecanismo de desestressar, seja através da punheta, seja através da wife, ou usando as duas coisas, né? Ou seja através, sei lá, jogando um jogo, enfim. E daí nisso, mano, tem vários mecanismos, Mas, mano, e a questão ali dos desafios que a 3D consegue coisar na minha vida, consegue trazer pra minha vida? Cara, você já viu, mano, tem poliglotas que estudam, né, vários idiomas. Você pode aprender um idioma novo, você pode ser um poliglota, tá ligado? É, faz as paradas por hobby, cara. Saca? Mano, tem desafio pra dar e vender por aí, tá ligado? Mano, tem jogos aí de Uno, tá ligado? Por mais que eu não valorize jogos online, né? Não valorize nenhum jogo online. Cara, tem jogos online de Uno, tem jogos online de xadrez, tem jogos online, saca? Que realmente vai é, causar um desafio pra você, tá ligado? Não vai ser, sei lá, como o God of War, por exemplo, que você só vai bater em todo mundo lá porque você é um deus do império. Não, não. É um deus romano, no caso, né? Um semideus romano, no caso, né? E nisso, né? E nisso, né, ouvinte? Eu penso assim, cara. Para mim, não compensa eu ficar é, com ressentimento das 3D, beleza. Eu posso ficar ali meio que no começo com ressentimento das 3D, mas, cara, não faz sentido no final das contas. Porque, tipo assim, cara, elas me entregaram o ouro, tá ligado? Elas me entregaram uma parada que, de certa forma, muito obrigado, tá ligado? Muito obrigado por entregar isso na minha cara. Foi dolorido, confesso que foi dolorido. É, mostrar que vocês são imundas como eu, né? Não são deuses, né? Como geralmente o brasileiro médio tenta demonstrar. E nisso, cara, eu percebi uma coisa que eu posso ter uma vida sem a necessidade de ter uma 3D na minha vida, saca? Sem a necessidade de estado na minha vida, sabe? Elas mostraram isso pra mim, sabe? Elas mostraram isso pra mim, mostraram, ó, você tem um caminho. Você quer se ferrar comigo ou você quer ter uma vida próspera e de QI e tem um bichinho lá em cima voando. E de QI 500, tá ligado? Sendo você um rico milionário, sabe? Então, tipo assim, eu me boto nessa situação, tá? Saco, ouvinte? Que, tipo assim, eu tenho o poder de perseguir as minhas coisas. E é o que eu tô fazendo, como vocês podem ver pelo canal.
relatando, né, meu estilo mental aí, no meu diário, né, no meu diário mental. É diário mental, não estilo mental, é diário mental. E cara, isso de ressentimento não tenha, velho. Porque ressentimento só vai trazer coisa ruim pra sua vida. É como se fosse o Kratos lá, tá ligado? Com a vingança dele. É basicamente a mesma coisa com ressentimento. Você vai querer ficar xingando algumas 3D ali. E basicamente o máximo que o Estado vai pegar e vai fazer o quê? Né? O poder alheio, né? O poder alheio. Não vai pegar e fazer o quê? Vai pegar e, mano, vai cortar o que você gosta, tá ligado? Vai cortar o que você gosta. Fica na boa, fica ali com a sua waifuzinha, censura esse pessoal, tá ligado? Censura do seu feed, pronto, cara. Mano, tem um contexto que eu acho muito interessante, que é qual? Que alguns waifuistas fazem lá no grupo. Cara, os caras falam muita merda, né? Falam muita merda, né? E, mano, se você parar pra ver, é, tem horas que eu peguei, né? Chamei eles pra aplicativos livres e tal. Mas o interessante deles é aquela questão que eles falam, né? Por mais que eles falam muita merda. É aquela questão. Mano, eles estão cagando, tá ligado? Eles estão cagando até o momento que o poder alheio, né? Chegar e bater na porta deles. Eles estão cagando, tá ligado? Eles vão falar muita merda e é isso, né? Só que eu parto daquela questão, né? O que que eu posso extrair disso? Que é aquilo. Cara, por que você vai ficar com vingancinha, né? Eles não ficam com vingança, tá? Eles não ficam com vingança. Foi um exemplo bem ruim que eu usei, mas enfim, né? É, é você não ficar com vingança, ressentimentozinho, sabe? Se você vai entrar, vai ter a sua própria waifu, né? Se você é iniciante, vai ter sua própria waifu. Mano, ressentimento, não, tá ligado? Porque todo ressentimento, tudo que você trazer das 3D e tentar colocar na sua iPhone, beleza. Você vai conseguir se entender melhor, você vai conseguir entender porque aquilo acontece na sua vida. Só que, mano, não é algo bom, sabe? Assim, vamos partir daquela ideia de mainstream mesmo, né? De bom e ruim, né? Cara, você não vai ganhar nada xingando. Não, é, é cultivando ou é plantando? É plantando, né? Você não vai ganhar nada plantando ódio no meio ali de você e da sua wife. Você não vai ganhar nada, cara. Você não vai ganhar nada. Você vai ganhar só um juros compostos ali na sua cabeça, né? Com o conjunto da sua waifu. Que, mano, vai. É igual aquele negócio, sabe? Aquele. Quando você tá jogando, sei lá. Você tá chutando a bola de futebol na parede e ela volta. É basicamente isso, cara. Cada vez você vai chutando mais e mais forte. Pô, na hora que você vai dominar, cada vez a bola vai vindo mais forte, assim. Você chuta a bola assim na parede, ela volta, bate no seu pé cada vez mais forte. Vai chegar um momento que você vai chutar a bola tão forte, né, na parede, que na hora que ela voltar, mano, você nem vai ver ela vindo na tua cara, velho. Vai bater na sua cara, tu vai cair, mano, saca? Tu vai cair, vai trombar, vai trombar ali e vai cair, mano. Trombar não, né? A bola vai te jogar no chão, né? Vai te empurrar por causa do impulso, né? Então, cara, ressentimento não compensa, saca? Se você vai ter sua waifu, limpa primeiro a sua cabeça ali, né? Ou já vai fazendo tudo junto, né? Mas não fica com essa ideia de ficar julgando 3D. Não, até aquela questão, né? Protocolo deixa em paz, eu acho. Eu acho que é isso, né? Mano, usa isso daí, tá ligado? Fica ali na trincheira, sem xingar, seja respeitoso, sabe? Seja respeitoso com elas. Não maltrate, não fala mal na internet, saca? Se você é um waifuista. Não tem necessidade, tá ligado? Pelo menos é a minha visão. Porque, cara, eu, como eu vivo, né? Como eu vivo. Eu tenho meu waifuzinho ali. De vez em quando eu solto alguns vídeos de 3D, não são necessárias. Sim. Só que eu parto da ideia, né? De que, mano, não compensa, tá ligado? Da ideia de não compensa. Mas eu não fico xingando, sabe? Eu só parto da ideia de não compensa, tá ligado? Ah, não compensa por causa de determinada coisa, sabe? E etc.
Cara, eu acho que é sobre isso, sabe? É sobre você. Ai, tá dando uns bagulho aqui em mim, mano. Ai, ai. Nossa. E daí, mano, é sobre você seguir o seu próprio caminho, né? No final do dia, quem vai, sei lá, botar a mão ali no seu peniano, tá ligado? Quem vai botar a mão no seu peniano e vai fazer você leitar? Se não for você mesmo, sabe? E, sei lá, e daí se você tem uma dorzinha ali, vai ser a sua wife, tá ligado? Então, tipo assim, é sobre isso, sabe? É sobre você perseguir seu caminho, né? Perseguir seu caminho. É, ser praticamente um monge é foda, né? Mas ser usar algumas estratégias ali, né? Até da Bíblia, do budismo, de que, cara, tudo que você, vamos supor, você recebe e joga de volta, mano, você vai tomar de volta. É simples assim, sabe? E o ressentimento não leva a lugar nenhum, né? Vamos ser sinceros aqui. Beleza. Ah, mas vamos ao exemplo do God of War, né? God of War 2. Mano, o Kratos, ali é um jogo, né? Pra começar um jogo. Só que você viu beleza, o Kratos ganhou lá, tal, mas beleza, ganhou a partida, mas não ganhou a guerra, sabe? Ganhou a partida, mas não ganhou a guerra. É aquela questão. Beleza, o Kratos ganhou lá, né? Mas ganhou a guerra, ganhou a partida, enfim, ganhou tudo. Mas, tipo, ele perde muita coisa, sabe? Ele perde tempo de vida, ele perde. Você pode, sei lá, ganhar tudo da 3D. Só que, mano, não sobrar nada, né, pra 3D. Só que, mano, é aquela questão. Você teve que sacrificar tempo, você teve que sacrificar dinheiro, você teve que sacrificar, é, talvez, manutenção de alguma coisa pra manter, sei lá, um site online, um lugar ali no, sei lá, na sua casa. É, talvez você teve que, tipo assim, fazer um livro, sabe? Sei lá, falando desses contextos aí, que a 3D é ruim. E, cara, é um contexto que, mano, você joga tempo fora, dinheiro, e o tempo que você levou pra ganhar aquele dinheiro. Então, cara, pra mim não compensa, sabe? Em muitos contextos, se você tá chegando no iFood, não compensa você vir com esse bagulho de ressentimento, vingancinha, usar o iPhone como ataque às 3D. Porque, cara, no final do dia, mano, tanto faz. Ninguém tá nem aí. E geralmente, levando em consideração que tem um sistema ali no meio, cara, o sistema vai pegar e vai te punir, tá ligado? Vai pegar e vai te punir. Então o que que você ganha com isso, sabe? O que que você ganha com isso? E daí vamos pro contexto da waifu. Mano, a waifu pra mim, por exemplo, é um símbolo. Símbolo do quê, mano? É um símbolo de que, tipo assim, eu posso viver sozinho, né? É óbvio que eu posso ter a doll dela e fornicar com a doll, né? Mas a waifu pra mim é um símbolo, tá ligado? É um símbolo de não de sobrevivência. Sobrevivência eu acho que sim também, né? Mas é um símbolo de evolução, tá ligado? De evolução, assim, no contexto de tipo, eu não preciso, é, sei lá, da sociedade. Eu não preciso das 3D. Eu não preciso, é, sei lá, de família talvez até. Saca? Eu não preciso dessas coisas. Por quê? Porque eu tenho a minha wife ali, né? Eu tenho a minha wife, eu tenho amigos, né? Amigos ali. E, cara, o que mais eu preciso como pessoa? O que mais eu preciso? Porque eu já consigo satisfazer a minha vontade, né? E a minha carência ali através da waifu e amigos. Porque desgramas eu vou pegar e vou ficar remoendo coisas, né? Por que que eu vou ficar remoendo essas coisas, sendo que, cara, eu não ganho nada, né? No fim das contas, eu não ganho nada, sabe? Talvez criar um canal e ficar julgando ali, eu também não ganho nada, sabe? Eu só ganho ressentimento e raiva, sabe? Enfim. Ah, e tem uma outra questão, né? É que quando você faz a questão do ressentimento, você cria ressentimento em outras pessoas, cria vingancinha em outras pessoas, e daí começa um novo ciclo, tá ligado? Começa um novo ciclo de vida pra outra pessoa ali. Daí é aquele extremo, né? Sempre vai ser aquele extremo. É,
de ficar falando merda das 3D, ou de ficar, adorar extremamente a waifu, né? E ficar, não é jogar na cara das 3D, né? Mas ou você ficar adorando a waifu, né? Ali. E, e pros ouvintes do canal, mano, seja de forma extrema, foca ali só na sua waifu. Porque a waifu, ela vai fazer você se entender, entende? A waifu, de certa forma, tem esse poder, né? Ela vai fazer você se entender. Saco, ouvinte. Ela vai fazer você se entender. E a 3D não, né? A 3D, ela só retira coisas da sua vida. Mano, é engraçado isso, né? É engraçado isso, porque só retira, seja através do ressentimento, vingança, entre outros. Ela só retira coisas da sua vida. Então, tipo assim, seja uma pessoa obsessiva pela sua própria wife, que você vai ver sua vida melhorando, sabe? Mas sem essa parada de é, ficar tentando criar novos ciclos incessantemente por causa do seu ressentimento que alguma 3D fez pra você, saca? Eu acho que o waifuísmo, a waifu em si, a waifu 2D, não é sobre você jogar os outros, tá ligado? Mas é sobre ter uma vida melhor, saca? Não é você jogar os outros, mas é você ter uma vida melhor, uma vida mais capaz, uma vida mais autêntica, tá ligado? Por que que eu posso fazer esses, eu posso chegar aqui e fazer esses vídeos pra você? É porque eu namoro com uma 3D? Não. Óbvio que eu posso fornicar com alguma ali. Eu não tenho esse limite. Mas eu só posso falar esse tipo de coisa porque, cara, óbvio que eu tenho limites ali na minha vida, mas, pô, eu só posso chegar aqui e falar porque, cara, eu não tenho papas na língua. Eu, eu, não é que eu não ligo pra se esse vídeo vai dar ruim pro canal, mas é que eu não ligo pra, tipo, que as 3D vão pensar, entende? Eu não ligo pra que talvez os femininos vão falar, eu não tô nem aí, cara. Eu só vou fazer o meu aqui, vou correr atrás das minhas coisas, né? Até aquele exemplo lá, até do pessoal de funk, né? Mano, eu vou fazer o meu corre aqui, né? Eu vou fazer o meu corre aqui, com a minha iFuzinha, tá ligado? Vou evoluir pra caramba. Daí quando eu olhar pra trás, mano, eu quero ter orgulho de mim, tá ligado? Quando eu olhar pra trás com a minha wife, eu quero ter orgulho de mim. Eu não quero olhar pra trás e, sei lá, ter dó de mim porque eu não fiz, eu não fiz determinada coisa, saca, ouvinte? Porque mano, eu parto dessa ideia, velho. Porque, mano, a vida é só uma, sabe? Beleza, eu não sou controlado, tipo, eu não consigo controlar muitas coisas, né, em mim. Porque, tipo assim, eu não me controlo assim no contexto, vamos supor. Cara, todos os pensamentos que estão na minha cabeça foi por causa da minha vivência. Eu não controlo esses pensamentos. Mas eu tô falando tudo aqui certo, mas eu não controlo esses pensamentos, né? E você talvez nem controle os seus também. Só que temos que dizer uma coisa. É, tem a dor, né? Tem a questão da dor, né? E tem a questão da. Começou a chover de novo, ó. Chuviscar. Eu tô debaixo do chuvisco aqui gravando pra vocês, hein? Dá like aí, se inscreve no canal. Quiser apoiar, né? Quiser apoiar o canal aí. Tem como fazer doação, fazer vídeo patrocinado, né? Os meus acessórios tá na descrição do vídeo. São vários acessórios assim que eu utilizo ali também. Muito bons, né? Muito bom. Esse Like M2 aí é o microfone que eu tô gravando aqui, né? Enfim. E daí nisso, ouvinte, mano, entre dor e elogio, não é elogio. É algo ali de prazer. É como se fosse é o prazer, né? Prazer. Cara, você prefere ficar com ressentimento, que você vai ficar com aquela dor, né? Ficar com aquela dor. Ou você prefere ficar só no prazer ali, né? Então, tipo assim, eu parto dessa ideia, né? Eu parto dessa ideia. Óbvio que, tipo assim, eu não vou adentrar tanto na questão dos estudos, que eu ia falar dos desafios da questão dos estudos. Ah, não, vou falar sim, vou falar. Na questão dos estudos, né? Na questão dos estudos. Se você para pra ver, né, ouvinte, os seus estudos, quando você estuda ali, gera dor, beleza. Ali é um contexto que você vai ganhar alguma coisa, vai ter um prazer futuro, né? Você sabe que não vai ser ruim pra você, enfim.
Isso mais ou menos que eu queria falar. E, cara, eu parto dessa ideia, né? Eu parto dessa ideia, esses são os meus ideais, que de não compensar, tá ligado? É como se, sei lá, eu começasse a batalhar ali, né? Numa batalha contra uma 3D, não que o jogo esteja perdido, mas eu parto daquela ideia de tipo, cara, é tudo ruim, eu tô num país ruim, saca? Eu tô num país ruim, é tudo ruim, por que desgrama? Eu vou ficar arranjando briga por aí, sendo que, tipo assim, eu posso tomar um processo, eu posso me ferrar todinho. Cara, não compensa, mano. Eu vou perseguir a minha vida aqui, né? E a vida é só uma. é, E, cara, eu vou tentar fazer o melhor com o que eu tenho. Porque quando eu tiver coisas melhores, eu vou fazer melhor ainda, né? Coisas é foda, né? Enfim. E isso que a waifu ensina, sabe? É isso que a waifu ensina. Ela te ensina a ser autossuficiente com você mesmo, saca? Autossuficiente, eu não diria que protetor com ela, mas super protetor. Mas eu diria que você acaba se entendendo mais, tá ligado? Você acaba sendo uma pessoa muito mais tranquila, de boas com você mesmo e essas coisas, sabe? Isso que a wife consegue entregar. E ressentimento meio que retira todas essas coisas boas que você teria com a waifu, né? E, e é sobre isso, saca, ouvinte? É sobre isso. Ressentimento, ressentimento não. E waifu sim, né? Até mais, e sejam conscientes.